Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Eu sempre gosto de enfatizar. Às vezes a gente vê muita gente boa. Vamos abrir na primeira Samuel, né? Muita gente boa, mas não é primeira, porque a primeira quer dizer carta. E carta só no Novo Testamento. O Velho Testamento não tem carta, tem livro. Então, o primeiro livro escrito por Samuel. Sem pressa, porque não temos pressa. A pressa é inimiga da perfeição, né? Nós falamos a semana passada sobre um tema que vamos tratar dele até o final do ano, se Deus nos permitir. Obediência. Quando a gente pensa que sabe, descobre que não sabe. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, aquele que pensa que sabe não aprendeu como convém saber. Não aprendeu ainda como convém saber. E o velho filósofo Sócrates dizia assim, chegou à seguinte conclusão: tudo que eu sei é que eu sei que nada sei. Então eu preciso aprender muito. Todos precisamos aprender muito. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a nossa mente deve passar por um processo diário, contínuo e progressivo de renovação. Mente renovada. Há muitos anos eu li um livro que o título era esse: Mente renovada, renovando sempre. Sempre. Já sei tudo. Não sabe nada. Conhecimento é ilimitado. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar o conhecimento. E não é só o conhecimento bíblico, não. Porque aos hebreus lá no cativeiro da Babilônia, Deus deu a eles inteligência, sabedoria e conhecimento em tudo. Não foi só da Bíblia, não foi só dele, Deus. Em tudo. Tanto é que Daniel se apresentou diante do rei e botava os magos, os sábios do rei debaixo do braço. Sabia muito mais do que eles. Quem é que deu conhecimento para Daniel? Um jovem de 16 anos de idade. Deus. Então tudo vem dele. Não é porque da terra para cima não brota nada que presta se a pessoa estiver fora de Cristo. Nada. Agora, vem do alto, e João diz que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dada. Então Deus dá. Aí a gente pede, ele conhece a intenção, sabe para quê, com qual objetivo, qual é o seu propósito no pedido, e ele atende, de acordo com a vontade e os critérios dele. Mas vamos fazer uma leitura aqui, bem pausada. Eu falei o capítulo? Não? Que bom. 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Obediência. Vamos fixar algumas frases aqui para a gente não esquecer e para facilitar o nosso aprendizado. Quando é que uma pessoa obedece? E quando é que ela não obedece? Quando ela dá ouvidos. Quando? Vamos pegar um exemplo bíblico que fica mais fácil. Por que Adão desobedeceu? Aí fica fácil. Aí fica fácil com o exemplo bíblico, né? Adão
Desobedeceu por quê? Tá bom. Ele acreditou na palavra do diabo. Olha, percebam como a coisa, ao mesmo tempo que é simples, é profunda. É muito profundo. Deus deu uma ordem a Adão e Eva no jardim do Éden. Deu uma ordem. Por que a ordem não foi cumprida? Porque ele não acreditou. Porque o diabo chegou com a artimanha, com a astúcia, com o engodo, a enganação. Falou, não é bem assim. Deus sabe, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Opa, então, Deus está me enganando, né? Ele diz que eu morro, a outra voz vem aqui e diz que eu não morro, vou experimentar. Se ele tivesse acreditado, ele teria dito o quê? Não. Deus disse que morre, ele falou, eu vou obedecer. Então vamos raciocinar assim. A incredulidade leva à desobediência. A credulidade leva à obediência. Eu creio, obedeço. Não creio, transportando isso para nós. Ouvi isso, ouvi aquilo, mas não é bem assim não. Não vou obedecer. Na minha concepção não é isso. Então não vou levar a sério e não vou obedecer. Agora, se eu creio, não, eu ouvi alguma coisa que diz assim, 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 eu vou obedecer, porque isso é verdade. Eu vou pôr em prática, porque é verdade. Incredulidade igual a desobediência. Então vamos ao texto bíblico, que ele vai nos contar o relato, o episódio, um fato ocorrido exatamente dentro desse contexto de obediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Então alguém se opôs a Deus, aqui na caminhada. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vamos lendo assim devagar e fazendo as considerações para a gente imaginar a cena, o quadro. Quer dizer, Deus chama Saul, que era rei em Israel. Você vai lá, porque eu decidi castigar o rei Amaleque pelo que ele fez ao povo de Israel. Agora, olha, vejam a ordem de Deus. Destrói tudo, tudo. Tem muita gente que quando se depara com esses textos da Bíblia, ficam numa posição de revolta contra Deus. Eu já ouvi muita gente dizer: mas que Deus é esse que manda matar? Que Deus é esse que manda matar? E não é o próprio Deus quem está dizendo aqui? Matarás. Parece que a nossa justiça é maior do que a dele, não é?
mandou matar as crianças de peito, mandou matar os animais, mandou destruir tudo. Saul, você vai lá e não deixa nada vivo, mata tudo. Aí nós somos mais justos do que Deus, né? Ah, eu não faria isso. O que a criancinha de peito tem a ver com os fatos, com a história? A gente se coloca acima da justiça de Deus, ou não é verdade? Ou não é verdade? Quanta gente boa já encontrei pela caminhada. Mas que Deus é esse aí que manda matar crianças, manda matar pessoas? O que o rei Amaleque havia feito? Vamos prosseguir aqui, ele vai contar. Saul, versículo 4, convocou o povo, o Senhor chamou o rei, agora ele chama o povo. Convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. A misericórdia de Deus. Teve um grupo ali que não participou do insurgimento contra Deus e contra o seu povo. E Deus poupou. Olha a misericórdia dele. Olha a justiça dele. Poupou aquele grupo. Aí o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio de espada. Bom, já cometeu um erro aqui, não é? Porque Deus disse que era para destruir tudo. E ele preservou o rei. O rei ele não matou. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Qual foi a ordem de Deus? Tudo. Não deixe nada. Qual foi o critério do rei e dos seus homens aqui de frente? Oxe, olha esses animais bonitos, né? Gordos, cevados. Vamos preservar esses aqui. Não vamos levar o rei, não vamos matar o rei. Mas Deus disse que era para exterminar tudo. Tem consequência ou não? Desobediência. Tem ou não tem? Tem. Tem. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Então Deus não foi falar com Saul. Falou com Samuel, o profeta, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele:
já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Saul, estou ouvindo um barulho de animais. Que é isso? Que é isso? Respondeu Saul: Amaleque, de Amaleque, os trouxeram. Oh, peraí, quem trouxeram? Ele estava junto. Olha, vamos percebendo aqui como é que as pessoas, quando não assumem responsabilidade, como é que elas agem. O comportamento é igual. Ele estava junto, ele era o líder, ele era o rei. A ordem havia sido dada a ele, não aos seus subordinados. Trouxeram, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Aí já se incluiu. Destruímos totalmente. Agora, vejam quando falta a responsabilidade, quando as pessoas não assumem a responsabilidade. A culpa é sempre do outro, nunca é dela. Ela não tem culpa. O outro é o culpado. O outro fez, ele não. A ordem fora dada a ele, pelo próprio Deus. Você vai e destrua tudo. Ah, mas os homens pouparam. E ainda vem uma justificativa aqui plausível, nobre, muito nobre. Pouparam para quê? Ele diz aí no versículo 15: para os sacrificar ao Senhor. Nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor com o que havia de melhor. Mas qual foi a ordem do Senhor? Destrua. Deus não disse a eles: vocês peguem o melhor e depois me ofereçam um sacrifício. Não. Destrua tudo. Não, mas os homens pouparam o melhor para sacrificar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, vamos trazer aqui a memória. Vamos ver se você se recorda. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quer dizer, você se lembra onde você estava? E quem é que te colocou onde você está? Você se recorda disso? Versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Foi essa ordem que você recebeu? Por quê, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Senhor, eu preservei o que havia de melhor, de mais bonito, porque a intenção do meu coração depois era oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas não foi isso que ele mandou
você fazer. Essa pode ser a sua intenção, mas você desobedeceu ao mandado, à ordem dele. Joga por terra aquele discurso que mais vale a intenção do coração, né? Mais vale a intenção. Não, não mais vale não. Até porque tem uma frase bacana aí que circula que diz que as estradas do inferno são pavimentadas de boas intenções. É de más intenções, boas intenções. Pavimentam as estradas que levam ao inferno. Aqui está um exemplo. O exemplo, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Meu Deus, ainda resiste, reluta, teima, insiste em validar comportamento desobediente. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Será que o Senhor não está vendo isso? E a intenção, a boa intenção do coração, era oferecer a ele um sacrifício. O que vale? O que prevalece? O que perdura? A palavra do Senhor ou a palavra do homem? Ou a intenção do coração humano? Porém, Samuel disse: tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? O que é que dá mais prazer ao Senhor? Você oferecer sacrifício ou ser obediente à palavra dele? O que é que ele está esperando? O que é que o agrada? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu Pai, Senhor, mas eu estava tão bem intencionado. Separei o que havia de melhor para o Senhor. A intenção do meu coração era sacrificar ao Senhor, era prestar um culto ao Senhor, do meu jeito, de acordo com os meus critérios. Deus não aceita. Deus não aceita. Porque tem que ser do jeito dele, de acordo com a palavra dele. A palavra dele foi essa: vá e não deixe nada vivo. Não, mas vamos levar o rei, vamos preservar o melhor do gado. Algumas pessoas que podem ser úteis a nós. Aí ele foi rejeitado por Deus. Foi rejeitado. Eu vou ler um comentário aqui. Esta colocação, versículo 22.
e 23. Aqui contém dois admiráveis paralelos, expressos em três pares sinônimos: rebelião com obstinação. E que ele diz que a rebelião é comparada, versículo 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aí eu lembro que a semana passada eu disse que tem muito feiticeiro dentro da igreja. Feiticeiro? É. Porque se a pessoa é rebelde, é desobediente, não obedece à palavra de Deus, ela está sendo comparada a um feiticeiro. Agora, vocês querem ver como é que a Bíblia trata das coisas? A Bíblia, sou eu. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Se os rebeldes e desobedientes são comparados aos feiticeiros, vejam o que é que o livro de Apocalipse registra aí no capítulo 21, versículo 8. Ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda. A rebelião, a rebeldia, a desobediência é comparado ou comparada à feitiçaria, ao feiticeiro. O feiticeiro não entra no reino de Deus. Então, no nosso meio, no meio do chamado povo de Deus, tem muito feiticeiro. A gente dizendo que é nova criatura, que Cristo vive nela, e que ela creu na sua inclusão no corpo de Cristo, e comporta assim como Saul. O Senhor mandou, mas sabe, Senhor, eu penso assim, nossa, eu me deparo com esse tipo de gente sempre, sempre, invariavelmente. Não, mas eu penso assim. Eu respondo, Deus não está interessado no que você pensa. Ele está interessado no que está escrito. E Jesus garantiu que o que não vai passar é o que está escrito, não é o que você pensa. Aí as pessoas não gostam de mim, não podem gostar, mas não tem problema. Estou fazendo questão disso. Eu poderia evitar esse desgaste, essa antipatia e deixar de falar. Mas Deus não ficaria satisfeito. Semana passada mesmo, tivemos uma experiência dessa, né? Não, mas porque eu penso assim. Pois é, mas Deus não está interessado. Como é que está escrito? Como é que está escrito? Como é que Deus fala? Porque o que está escrito aqui é a palavra dele. Olha a palavra dele para Saul. Saul, extermine tudo. O senhor sabe, eu tenho um coração mais amoroso do que o seu, né? Mais justo do que o seu. Eu preservei o melhor. Não, você foi desobediente. Você agiu como um feiticeiro. Meu Deus. Tirou o reino de Saul. Rasgou o reino de Saul. Ele mudou? O assunto do pecado, o tema do pecado, que me levou a escrever aquele livro, foi exatamente isso. Deus mudou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para todos sempre. Ele ficou mais flexível. Coisas mudam, né? A tecnologia avança, as pessoas evoluem. Ele ficou mais flexível. Aceita mais as coisas. Não, senão ele seria injusto com as pessoas do passado. Ele não é injusto. Ele não é injusto.
Vamos continuar aqui. 3 pares de sinônimos. Rebelião com obstinação. Porque aqui no livro, né, que nós estamos meditando, primeiro livro de Samuel 15, no versículo 23, ele diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria. Então vejam duas coisas. Desobediente é comparado a um feiticeiro, e obstinação significa teimosia. É comparado a um idólatra. Nenhum, nem outro entram no reino. Não, mas eu sou nova criatura. Cristo vive em mim. Fazendo o que você faz, agindo do jeito que você age. Essa é sempre a minha pergunta. Cristo vive em mim. Eu não canso de dizer. O papagaio escuta a gente falar, ele repete. Fui atraído, corpo de Cristo, crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. O papagaio repete. Ele é nova criatura? Não. Não é o falar, não é o repetir, é o obedecer, é o viver aquilo, pôr em prática aquilo. Mas se eu não creio, eu não obedeço. Não, mas eu creio. Mas você não obedece, você não crê. Adão não obedeceu porque ele não acreditou na palavra de Deus. Ele obedeceu o diabo, porque ele acreditou na palavra do diabo. Segundo par aqui, de frase, da frase do texto. Rebelião com obstinação. Aliás, é o primeiro. Segundo, pecado. Segundo par. Pecado com iniquidade. O que é pecado? Uma palavra? Não uma palavra. Não, uma palavra. Já bati nessa tecla aqui. Incredulidade. Por que Adão pecou? Porque ele não acreditou. Incrédulo. O que é que Jesus disse que o Espírito Santo vem fazer? A primeira coisa. João 16, 8. Convencer do pecado. E Jesus disse, por quê? Porque não creem em mim. É pecado. Incrédulo. Olha, mais 500 anos serão poucos para a gente bater nessa tecla. E muita gente vai continuar carregando dúvida. Pecado é incredulidade. Aí o meio religioso, e até no nosso meio, muita gente, tudo é pecado. Não, não é tudo que é pecado. Pecado é uma coisa só. Tudo é resultado da incredulidade. O resto é resultado da incredulidade. Pecado. Adão pecou. Qual foi o pecado que ele cometeu? Não acreditou no que Deus falou. É pecado. Por que na cruz Jesus desfez o pecado? Aniquilou o pecado. E agora eu creio que ele me levou no corpo dele para que eu morresse para a incredulidade implantada pelo diabo no coração do homem, lá no Jardim do Éden. Eu creio. Cadê o pecado? Desfez. Ah, mas e as coisas que eu faço? Elas são consequências da sua natureza. Ah, ei, mas aquele livrinho pequenininho é fantástico. Poder da autorresponsabilidade. Leia, leia. Você tem que assumir. Olha, Saul, ó, o povo separou o melhor. O povo, Saul, você era o rei. Você é o responsável. Porque na condição de rei e de líder, você teria dito ao povo: o Senhor mandou destruir tudo. Não pegue nada. O povo começou a pegar e ele começou a achar bom. Não? Opa, olha que gado, que formosura, que aparência, que beleza. Vamos levar.
O rei, leva o rei, de repente ele poderá ser útil. Mas Deus mandou destruir e ele não assumiu a responsabilidade. Poder da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Não é o outro. Sou eu. Tem que assumir. Vamos para o terceiro par aqui. Então, o primeiro é rebelião com obstinação. O segundo par é pecado com iniquidade. E o terceiro é feitiçaria com adivinhação. Que pacote, hein? Que pacotaço aqui, hein? Perfeito para os candidatos do inferno. E Deus quer nos poupar de tudo isso. E, gente, uma coisinha só. Obedeça, creia, leve a sério, ponha em prática. Examine-se a si mesmo. Eu não tenho que examinar ninguém. Cada um tem que fazer o exame de si mesmo. Cristo vive em mim, fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, pensando o que eu penso, agindo como eu ajo, tendo o comportamento que tenho. Cristo vive em mim. Uma tradução melhor seria: a rebelião é como feitiçaria, a obstinação é como iniquidade da adivinhação. O texto grego da Septuaginta diz: porque a adivinhação é pecado e a consulta ao terafim causa tristeza e angústia, hipocrisia. Aí as pessoas vivem numa camada assim, ó, aquela capa. Olha, dentinho, sorriso, por dentro, tá lá o velho lobo, mercenário, hipócrita, fingido, faz de conta, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá. Quando não está. Quando nós somos obedientes, sim, o Espírito Santo vai conduzir as coisas. Aliás, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, e a gente lê, lê, fala, e não presta atenção. Ezequiel no capítulo 36. Ele diz aqui o seguinte, olha, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O Espírito Santo faz isto na vida da nova criatura. Ele faz. E a gente deve estar sempre vigiando como Jesus mandou. Vigiai e orai em tudo o que fazemos. O Espírito Santo está me guiando. Essa é a vontade de Deus. É para a glória de Deus. O Pitota leu o texto aqui, né, agora do livro de Atos. Barnabé, quando foi encontrar Saulo. Qual era a visão? Qual era a vontade? Qual era o objetivo? Ajuntar pessoas para a igreja, para o reino de Deus, e não dissipar, não esvaziar, não afugentar. Jesus disse que quem com ele não ajunta, falha. O propósito é diferente daquilo que às vezes pensamos e fazemos. Diferente. O Espírito Santo leva o cristão a ser obediente. Eu não estou obedecendo, alguma coisa errada. A culpa é do outro, né? Saul transferiu a culpa para o povo. O povo que fez isso. E eu?
Ah, assuma a responsabilidade. Assuma, a culpa é minha. Eu sou o responsável, único responsável. Saul deixou de servir a Deus, pelo que também o Senhor deixou de servir a Saul. Deixou. A via de mão dupla, né? Uma vai, a outra vem. Uma vai, a outra vem. É assim, mão dupla. Mas há muita gente que só vê a mão única de direção. Ah, é do meu jeito, é para onde o nariz aponta. Mas não é. A Bíblia diz que é para onde Deus aponta. Saul foi rejeitado por Deus. Em consequência, ele sofreu de hipocondria e, para alguns, de esquizofrenia. De onde vieram as doenças de Saul? Vamos continuar no texto aqui. Primeiro livro de Samuel. A partir agora do versículo 24, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Agora ele caiu na real. Antes era a culpa do povo. Agora ele assumiu. Eu errei, eu pequei, eu transgredi. E as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ah, meu pai. A quem você deve ouvir? Veja como é que cai por terra aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Olha aqui. A voz do povo não é a voz de Deus. Saúl deu ouvido à voz do povo, ficou com medo, temeu o povo e não temeu a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Não ficar preocupado com o povo, com o que o povo diga, pense ou faça. É a Deus. O que Deus mandou? O que é que ele espera de mim? Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor, para que ele não ficasse desmoralizado diante do povo. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. O rei estava esperançoso, né? Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Meu pai, fez o que Deus mandou. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul,
até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então nós vamos terminar aqui para prosseguirmos na próxima semana dentro do assunto chamado obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não tem tanto prazer em sacrifício quanto na obediência. Ele espera dos seus filhos, do seu povo, é que obedeçam à sua palavra. Não andem conforme os seus pensamentos, conforme as suas inclinações, conforme as suas intenções, mas conforme o que está escrito, a palavra dele. Amém? E amém.